Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e na aula de hoje, se é que a gente pode chamar isso aqui de uma aula, que é mais um vídeo, porque é uma curiosidade que eu quero passar para vocês, uma curiosidade importante, mas é uma curiosidade mais do que uma aula propriamente dita. Eu vou falar para vocês a importância e o porquê se utiliza glicerol em TAC. Você já viu na TAC, DNA polimerase, o glicerol, ou em Master Mix, o glicerol? Você deve ter visto, olha só. Você já pipetou? Quando você vai pipetar a TAC, você está preparando o mix de PCR, colocou ali os ingredientes, volta a colocar a TAC. Aí você vai colocar a TAC, você pega ali os poucos microlitros da TAC para colocar no seu mix, e a hora que você coloca ela no mix, você consegue ver ela se misturando. Você vê uma nuvenzinha que se forma ali dentro na hora que ela começa a se misturar com os outros ingredientes. Essa nuvenzinha, essa mistura que você consegue ver acontecendo ali, ela acontece por conta do glicerol que está presente na TAC, que está presente em muitos Master Mix também. E esse glicerol tem diversos papéis bem importantes, né, ao longo da reação, para a manutenção dessa enzima, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Então, no vídeo de hoje, daqui a pouco, depois da vinheta, eu vou explicar para você por que o glicerol está presente ali em alguns Master Mix, na TAC, DNA polimerase, por que ele está ali e por que ele é muito importante, beleza? A gente se vê daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, vamos lá, um vídeo direto ao ponto aqui. Eu quero falar do glicerol para vocês, né? Eu falei lá na introdução que é quase uma curiosidade, é uma curiosidade, mas é uma curiosidade importante para você entender por que você coloca esse componente aí na TAC ou em alguns Master Mix, que é o glicerol, né? E talvez você utilize essa informação lá na frente. Por exemplo, no final do ano passado eu estava conversando com uma empresa que estava com um problema de evaporação ali num reagente, talvez o glicerol seja a solução para eles no desenvolvimento de um produto. Então, um exemplo aqui, né, que eu vou explicar para vocês por que funciona, mas você pode usar isso na sua vida no futuro de uma maneira muito prática. Então vamos lá. Por que a solução que contém a TAC contém glicerol também? Por que os Master Mix de PCR ou PCR em tempo real, muitos deles contém glicerol? São alguns motivos, eu vou citar os 4 principais aqui. O primeiro motivo é a manutenção da estrutura da enzima. Olha só, a DNA polimerase é uma enzima, portanto ela é uma proteína. Portanto, sendo uma proteína, para ela desempenhar sua função de forma adequada, isso está totalmente relacionado com a sua estrutura tridimensional, né? Com o seu formato tridimensional, isso está totalmente relacionado com o desempenho da sua função lá na reação, dentro da célula a mesma coisa, mas aqui falando na reação. O glicerol que a gente mistura, que ele vem misturado na verdade ali numa DNA polimerase, no Master Mix, ele tem uma de suas funções é realizar a manutenção da qualidade dessa enzima, das condições tridimensionais dessa enzima, porque sendo uma enzima, ela está passível de ser denaturada, de sofrer algum tipo de dano, e o glicerol tem a função de fazer a manutenção dessa tridimensionalidade, dessa estrutura da proteína. Então assim, ó, a proteína ela está sujeita à variação de temperatura muito alta, temperatura muito baixa, variação rápida de temperatura com congelamento e descongelamento, variação de pH ao longo de armazenamento, são essas condições, algumas vezes até extremas, né, que a nossa TAC, a nossa DNA polimerase, ela é submetida no dia a dia no laboratório. O glicerol, ele tem a capacidade de manter essa estrutura tridimensional mais estável. Então ele ajuda no tranco com variação de pH, variação de temperatura, outros componentes que podem estar presentes numa amostra, por exemplo, numa reação que tem propriedade desnaturante da proteína. Então a primeira função do glicerol é essa, manutenção da estrutura da proteína, da estrutura da enzima. Segunda função muito importante aí do glicerol. A segunda função está relacionada à evaporação. O glicerol ele tem uma capacidade higroscópica, o que facilita a permanência de água naquela solução, no Master Mix, na TAC, numa reação que você está preparando. Então o glicerol, com essas propriedades higroscópicas, ele favorece que a água se mantenha ali, ou seja, ele evita que a água evapore nesse processo de congelamento e descongelamento, durante o uso da enzima, enquanto você está ali preparando uma reação, até dependendo da concentração do glicerol, até mesmo lá na reação de PCR em tempo real, evita a evaporação excessiva, a condensação excessiva de solução ali naquele ambiente. Então essa é uma outra função. E obviamente isso é muito importante porque nesse processo, se a gente tem perda de água por evaporação,
né? Em todos esses processos que eu falei para você, o que acontece? Quando você evapora uma solução, o que evapora é a água. Os outros reagentes, eles continuam ali. Então você concentra os outros reagentes. Você alterando a concentração de um ataque, de um master mix, de uma reação já pronta, você está alterando as condições do seu teste, do seu experimento. Então o fato do glicerol estar presente e evitar a evaporação, ele é muito importante. Essa é a segunda função. Terceira função, facilitar a pipetagem. O fato de você colocar glicerol nessas soluções aumenta um pouco a viscosidade dessa solução, o que na quantidade, na concentração certa, facilita a pipetagem. Se você tem uma solução que é muito volátil, é ruim de pipetar. Se você tem uma solução que é extremamente viscosa, é difícil de pipetar. Mas quando você está no meio do caminho ali, uma solução que tem certa viscosidade, e o glicerol é bem viscoso, então ele na concentração certa, ele permite, ele fornece, ele cria essa viscosidade adequada, facilita a pipetagem também. Então você tem menor chance de erro de pipetagem quando você está com a viscosidade adequada ali, e é isso que o glicerol faz. Não só isso, o fato de ele ter essa certa viscosidade favorece a solução não ficar presa na tampa, no tubo, tem menor aderência aos plásticos utilizados nesse processo de movimentação da solução aí que a gente faz obrigatoriamente, né, quando está pipetando, quando está manipulando uma solução, beleza? Então essa é a terceira função e ela é bastante importante. E a quarta e última função que eu queria falar aqui para vocês, que na verdade não é bem uma função, aqui é uma função mais passiva, né? Nós estamos falando de um componente que ele é praticamente inerte na biologia molecular. Isso significa que ele interage pouco com os outros reagentes. Então isso favorece muito você colocar um componente ali que não tem interferência ao longo da reação, numa reação química, numa reação bioquímica, enfim. Você coloca um componente que não interfere nos processos de análise, de amplificação, enfim, que a gente vai fazer no laboratório, é excelente. Ele aguenta, então, variação de temperatura, inclusive protege em relação à variação de temperatura. Ele aguenta a variação de pH, inclusive protege a amostra, né, o ataque, o nosso master mix ali de variação de pH. Ele faz a manutenção da estrutura tridimensional também, evitando a ação desses agentes desnaturantes que podem estar presentes aí numa amostra, por exemplo. Então a gente tem um componente que, apesar de ter todos esses fatores de proteção, essas características todas, ele é praticamente inerte, ele não interfere nos processos de reação que a gente faz aí no laboratório. Então essa é a quarta função dele, uma função mais passiva, mas importante que ele não interfere, é um agente passivo, inerte ali, na grande maioria das vezes quando se fala de biologia molecular. Então, esse foi um vídeo aí de curiosidade para você, espero que você tenha gostado. Agora você sabe por que tem glicerol e por que aquela nuvenzinha se forma quando a gente está pipetando ataque numa PCR ou quando a gente vai diluir um master mix, por exemplo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.